Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao 17º Congresso de Iniciação Científica e 5º Congresso de Iniciação Científica FAMERP-FUNFARM, sendo o primeiro evento desta instituição totalmente online. Eu, Lúcia Marinilza Beccaria, tenho a honra de presidir este congresso e quero agradecer à diretora adjunta de pesquisa, doutora Suzana Lobo, e demais membros dessa diretoria pela confiança em mim depositada. Muito obrigada. O CAIC deste ano conta com 313 participantes inscritos, 196 resumos de trabalhos submetidos, 182 aprovados e 13 reprovados. Contamos com a colaboração de 119 mestres ou doutores de várias instituições de ensino superior e serviços de saúde, 72 avaliadores e moderadores de temas livres. Obrigada a todos pela ajuda. Neste congresso, haverá premiação dos melhores trabalhos e será dividida em 4 categorias: melhor tema livre de acadêmicos, melhor tema livre de acadêmicos bolsistas, melhor tema livre de pós-graduandos, melhor tema livre na categoria Educação, Inovação e Tecnologia. Os trabalhos classificados, em primeiro lugar, em cada uma das 4 categorias, receberão uma quantia de R$500. Para o segundo lugar, das 4 categorias, haverá um prêmio de R$200, gentilmente pagos pela Associação dos Antigos Alunos da FAMERP. Nosso muito obrigada. Os terceiros lugares de cada uma das 4 categorias de premiação receberá uma declaração de menção honrosa. Lembrando que todos os trabalhos premiados com dinheiro também receberão a declaração de premiação. O CAIC, ele objetiva promover a integração entre estudantes e profissionais da área da saúde, estimulando discussões e debates sobre pesquisas científicas realizadas no complexo FAMERP-FUNFARM e em outras instituições de ensino superior renomadas. Para dar início ao 17º Congresso de Iniciação Científica da FAMERP e 5º Congresso Científico FAMERP-FUNFARM, convidamos para a mesa de abertura o professor doutor Dulcimar Donizete de Souza, que é o diretor-geral da FAMERP. A diretora adjunta de pesquisa da FAMERP, professora doutora Suzana Margarete Agege Lobo. O diretor executivo da Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, doutor Jorge Fares. Neste momento, passo a palavra para o doutor Dulcimar Donizete de Souza, dar as boas-vindas. E assim, sucessivamente, após, para a doutora Suzana Lobo e para o doutor Jorge Fares. Bom dia a todos, a todas. Quero inicialmente cumprimentar o doutor Jorge Fares, nosso diretor executivo da FUNFARM, pessoa especial para todos nós, uma pessoa que todos ficamos preocupados em algum momento, mas graças a Deus está aqui forte, rígido e cada vez mais combatente aí no dia a dia da nossa FUNFARM. Cumprimentar a doutora Suzana Lobo, a Lúcia, o doutor Sérgio Ronque e a professora Marilena, que em nome dela cumprimento todos os palestrantes. Dizer a vocês que para nós é uma honra muito grande
começarmos aí a experiência nova, né, isso certamente ficará para todas as instituições, são os cursos e as palestras e os congressos online. A nossa primeira experiência, se Deus quiser, vai ser bem importante nesse sentido, e eu quero dizer para vocês, inicialmente, em nome da nossa instituição, da FAMERC, da FUNFARM, de todos os nossos funcionários, nossos professores, nossos médicos, FAMERC, FUNFARM, nós nos solidarizarmos com todas as famílias que perderam entes queridos nessa pandemia. Então, um momento difícil para todos, mas se Deus quiser, essas coisas em breve estarão todas elas superadas, se Deus quiser, mas as pessoas não podem e não devem esquecer que essa doença continua, é uma doença perigosa e todos devem se cuidar bastante, e com todos os cuidados que já foram anunciados aí pelo pessoal da saúde como um todo. Então, todos tenhamos aí os nossos alunos, nossos professores, os nossos funcionários, termos aí o cuidado de lembrar que essa doença ela é extremamente perigosa e nós temos que continuar nos cuidando e cuidando das pessoas. Essa é a nossa função. Eu quero dar aí uma boa notícia, certamente nós temos aí inúmeros alunos nos ouvindo, professores também. Ontem saiu o resultado do ENAD, e o curso de medicina e curso de enfermagem, ele obteve nota 5, nota máxima, apenas 2% de 8.600 e tantos cursos foram avaliados, e apenas 2% desses cursos teve nota máxima, nota 5. Então, eu quero aí cumprimentar a todos os nossos professores, os nossos alunos, os nossos funcionários, agradecer imensamente aí os nossos médicos da FUNFARM, em nome do Dr. Jorge, agradecer a todos eles, agradecer, porque nós não estaríamos aqui onde estamos, a faculdade e a nossa instituição, se não houvesse essa grande parceria que é FAMERC, FUNFARM, essas duas instituições irmãs siamesas, na verdade. Então, se nós não tivéssemos essa união, nós não estaríamos onde estamos. Então, agradecer a todos os nossos médicos, também funcionários aqui da FUNFARM, que nada mais são do que nossos professores também. Então, esse complexo que tanto ajuda na formação nossa, que é o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade, os nossos ambulatórios, o nosso centro, o do Touro, e tudo isso, então, eu quero agradecer aí, em nome do Dr. Jorge, Dr. Luiz Sérgio Ronque, essa parceria com a FUNFARM. Então, para nós é um momento importante, né, uma pontuação importante para a instituição, e isso tem muito do esforço de cada um de nós, mas em especial dos nossos alunos, que são alunos importantes no estudo, aguerridos nas suas reivindicações, e aí nós temos a presença, assim, com muito zelo da nossa instituição pelos nossos alunos. Então, parabéns aos alunos e agradecer a vocês, alunos da nossa instituição, que se não fossem por vocês, nós não estaríamos onde estamos. Então, só também encerrando a minha participação aqui, dizer da importância desse CAIC e desse quinto congresso também da nossa instituição. Isso vem crescendo, né? A cada ano vem crescendo importante, e essa participação da doutora Suzana, em frente à diretoria de pesquisa, tem sido extremamente importante. Eu quero só, não me esquecendo também de agradecer nessa história da nossa nota, dessa importância da nossa nota, ao Dr. Sérgio Brienzi e a todo o time que está lá no ensino e as coordenadoras dos dois cursos, né? Tanto a coordenadora do curso de Medicina, a professora Alba, quanto a professora Maria Rita, da coordenação do curso de Enfermagem. Muito obrigado a todos, tenhamos todos um bom congresso. Doutora Suzana. Bom dia a todos. Bom, primeiro gostaria de dar
as boas-vindas a todos os participantes. Saúdo o professor Dulcimar, professor Jorge Fares, professor Sérgio Ronque, professora Maria Helena, professora Lúcia, né? Seguido dos agradecimentos, sem dúvida nenhuma, o desafio desse tenho muito a agradecer ao pessoal da DAP, CIMEI, professores e alunos, todos os que contribuíram para esse nosso 17º evento. Esse é o 7º evento que eu estou na frente da diretoria de pesquisa. E eu me lembro, a gente tem que lembrar que 2 últimos foram o CAIC, dedicado à tecnologia, né, e um fórum de inovação e tecnologia. E eu acho que a gente viu aí, esses 2 eventos foram extremamente importantes para chamar a atenção para a importância, né, da inovação, da tecnologia, que nos ajudou muito aí nesse desafio da pandemia, sem a menor dúvida. A pandemia é um desafio, nós tivemos que trazer o congresso online e estamos aqui, né? Vencemos esse desafio, não deixamos de fazer esse evento, que é extremamente importante para a comunidade científica. Nosso evento tem crescido não só em quantidade, mas o que eu considero fundamental, a qualidade da pesquisa que se faz na FAMERP melhora ano a ano. As orientações, os trabalhos apresentados são a cada ano melhores. E isso eu acredito que o nosso evento tem um papel muito importante. Eu só espero que o próximo evento seja presencial. Eu tenho participado de inúmeros eventos online. Eu achava que esses eventos seriam muito bons, eles têm um lado bom, mas a gente viu muito bem que nada vai substituir um evento presencial, onde a gente tem o contato humano, a gente tem as networks, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente troca projetos, e a partir dessas interações nascem muitas coisas importantes. Então, eu acredito que nos próximos anos nós teremos eventos híbridos, em que a participação online, com a ajuda da tecnologia de informação, vai aumentar muito o escopo, vai democratizar, vai aumentar o acesso, mas nós não podemos deixar perder esse aspecto da presença e dessa troca das networks que a gente só vai ter quando a gente está junto trocando ideias. Agradeço a todos, então, principalmente o pessoal da DAP, que trabalhou firme, a doutora Maria Lúcia, que trabalharam aí, vencendo todos os desafios de fazer um evento desse tamanho, de forma online, né? E desejo a todos um ótimo evento, aproveite e vamos, para o ano que vem, melhorar a partir das ideias desse, fazer um evento melhor ainda no próximo ano. Bom evento a todos. Dr. Jorge Fares. Bom dia, eu quero cumprimentar o Dr. Dulcimar, quer dizer, o grande líder da nossa instituição, a FAMERP, presidente da FUFARM, e estendendo isso, né, através dele, para todos os nossos professores, todos aqueles que têm dado qualidade, dado cada vez mais reconhecimento nacional à nossa instituição, como nessa avaliação. Então, isto é motivo de muito orgulho para a nossa comunidade como um todo. Cumprimentar a doutora Suzy, Lúcia, Maria Helena, o Sérgio, que está aí, meu vice. Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito bom na instituição, né, seja na parte assistencial, na parte acadêmica e na parte científica, né, que esse evento vem coroar isso. É um trabalho da comunidade e nós temos que, cada vez mais, né, motivar cientificamente esses nossos alunos, porque esses vão ser os nossos sucessores e tem que ter essa visão, não é isso? A científica, de conhecimento, aliada à parte assistencial.
Então, é motivo de muito orgulho estarmos na FAMEP, na FUNFARM, nessa parceria que existe, essa grande integração. E cumprimentar esses professores também, todo mundo que, apesar, né, do ano ruim que nós estamos tendo, as dificuldades, continuam trabalhando online, continuam atuando, participando da nossa instituição. Então, parabéns a todos, que tenhamos um bom evento e motivar nossos alunos cada vez mais. Muito obrigado. E os convido a assistir à palestra inicial com a professora doutora Maria Helena Palucci Marziali, que ocupa o cargo de diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, professora livre-docente pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, pesquisadora 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, líder do Núcleo de Estudos Saúde e Trabalho, coordenadora da Rede Internacional de Enfermagem e Saúde Ocupacional, presidente do Conselho Diretor da Revista Latino-Americana de Enfermagem. O tema da sua palestra é a importância das instituições de ensino no desenvolvimento de pesquisas científicas e formação de pesquisadores na área da saúde. Doutora Maria Helena, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. No nome do professor Dulcimar Donizete de Souza, eu saúdo a todos os participantes dessa mesa e deste evento. E é um evento que eu tenho muito carinho. Há muitos anos atrás, eu participei, acho que dos primeiros eventos de iniciação científica da FAMEP. Então, é um prazer estar aqui novamente, mesmo que remotamente, né? Aí num dia tão festivo, onde vocês comemoram essa conquista, né, da nota 5 no ENAD. Parabéns a todos, como o professor Dulcimar falou, é o conjunto, é o time FAMEP que faz acontecer, né? Então faz acontecer também, não só na educação, mas também na área científica. E a pesquisa que vocês desenvolvem, ela tem uma credibilidade, uma repercussão, um impacto nacional e internacional. Então, é uma parceira que todos querem estar junto. Então, parabéns a todos e parabéns pela programação deste evento e a todos que me assistem, né? Muito obrigado aí por dispensar o tempo de vocês para me ouvir. Eu vou passar a minha projeção. Então, o tema que me foi proposto é a importância das instituições de ensino no desenvolvimento de pesquisas científicas e formação de pesquisadores na área da saúde. Eu quero aqui apresentar inicialmente a nossa escola, né, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, uma escola, então, que está disponível a ampliar a parceria já existente com a FAMEP. Nós temos 36 grupos de investigação, dos quais cobre todas as áreas da saúde. Nós trabalhamos em programas de pós-graduação interdisciplinares, né, tanto mestrado quanto doutorado. Então, assim, temos uma vasta lista de assuntos, de temas que temos como contribuir com a FAMEP. Estamos aí à disposição de vocês para continuar nessa parceria ampliada. Eu queria inicialmente colocar qual é a definição que se faz de uma faculdade, de uma universidade, para a gente olhar o interesse pela pesquisa, pela investigação. Então, nós temos a faculdade, na definição, como uma de abrangência focada em determinada área de conhecimento. Então, por exemplo, a FAMEP é focada na área da saúde. E uma universidade, ela tem uma abrangência de mais de uma área, né? E nas atividades propriamente ditas, a gente tem que a faculdade está direcionada ao ensino, mas também pode, né, promover atividades de pesquisa ou extensão, e extensão.
E nós temos na universidade isso como uma meta a ser percorrida, que é contar com atividade de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada. E na faculdade não tem a obrigatoriedade da produção de pesquisa, enquanto a universidade tem. Então, eu convido a vocês, então, a olhar a FAMEP, né? A FAMEP, ela tem a característica de uma abrangência de uma área, mas ela funciona como uma universidade, porque ela produz pesquisa, ela produz serviços de extensão e o ensino de qualidade. Então, eu trouxe isso para reforçar a importância deste evento, né? De um curso que se sustenta também em evidências científicas que são produzidas na própria instituição. Isso, então, é extremamente importante quando a gente busca parceiros para pesquisa, né? A gente busca credibilidade dentro da comunidade acadêmica, né? Então, agora falando um pouquinho da educação superior no Brasil, com ênfase nessa pesquisa, né? Então, a universidade, ela perpassou e ainda continua a vivenciar momentos de crise, né? Inicialmente crise econômica, agora uma crise econômica e sanitária, em que suas convicções, e também de formato, de olhar a estrutura da universidade, né? E suas convicções e fragmentações, repetições e certezas não sustentam mais o caminho, né? Não sustentam mais no caminho das novas produções. Então, o que a gente precisa na universidade é um direcionamento, né? Uma valorização da pesquisa no sentido de estruturação da prática, né? Através, então, dessas evidências científicas, fortes evidências científicas, né? Então, não é qualquer produção que tem que ser, que é valorizada, então é aquela de forte evidência, aquela que pode ser transladada, aquela que pode ser aplicada, ou aquela que pode fomentar o avanço do conhecimento, né, através de novas investigações, de novas pesquisas. Então, existem, né, poucas instituições brasileiras de ensino superior que vincula, de fato, o ensino à pesquisa. Então, aquelas que o fazem, elas têm que ser valorizadas e isso assim, abre portas para a instituição. Então, a FAMEP, dentro deste rol de faculdades, tem essa característica. Então, esse evento, como foi colocado pela presidente do colegiado de pesquisa, ele tem uma importância muito grande, mas não só para vocês, ele tem também para a ciência brasileira, né? Então, se a gente pensar de onde vem a ciência produzida no Brasil, né? A ciência produzida no Brasil, basicamente, ela vem das universidades públicas, né? Porque há a intencionalidade, a abrangência e a oportunidade de se fazer pesquisa. Ah, mas, Maria Helena, as universidades privadas não fazem isso? Claro, algumas fazem. Nós temos algumas de pontas, né? Em algumas áreas você pode, né? Então, por exemplo, a PUC é uma excelente universidade privada que investe em pesquisa, né? Então, e outras. Não vou citar aqui, mas existem outras. Mas, basicamente, a produção científica, através dos indicadores, mostram que 60% da ciência brasileira é produzida por 15 instituições. E essas instituições, né, são públicas, né, tanto nas áreas de ciências da saúde, nas ciências biológicas, nas exatas, agrárias. E então, a gente percebe que o investimento pela própria universidade, pela própria faculdade, né, em pesquisa, ele faz a diferença, né? Tanto, então, na produção de conhecimento para o mundo, mas também do conhecimento da própria unidade, né? Aquilo que adquirido no ensino, por exemplo, dos seus alunos. Então, as pesquisas são fontes de informação que os professores usam
para formar, ensinar os seus alunos os livros, os artigos resultantes destes produtos, né? Eles são, então, pode ser considerados fatores estruturantes do avanço do conhecimento, né? E também, então, da formação de recursos humanos. Os resultados das pesquisas avançam no conhecimento em uma determinada área ou áreas, que agora a gente trabalha com a interdisciplinaridade cada vez mais, e no ensino interprofissional. Então, são etapas do ensino também que nós, enquanto universidades, enquanto faculdades, estamos buscando, né? No sentido aí de qualificar essa produção e visando o quê? A melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quem faz ciência, no final de tudo, ele está pensando nisso, é na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para que uma universidade, né, esteja preparada para desenvolver pesquisa, ela precisa, claro, de espaço físico, ela precisa de estrutura, ela precisa de financiamento, ela precisa de bons professores, bons pesquisadores, né? E isso faz com que esse planejamento, né, possa aí, então, reverter em pesquisas. Um exemplo que eu trago aqui, recente, né, foi estar preparado para pesquisar um evento, um surto, como que foi o surto da microcefalia pelo Zika vírus, né? Então, a universidade, quando ela já tem um grupo, um time desenvolvendo pesquisas nesse sentido, é muito mais fácil, né, nesse tema, vou dizer assim, é muito mais fácil que essa resultado dessa pesquisa ela seja impactante e ela possa ser utilizada. No caso aqui, foi muito rápido, né? Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo que estava preparado. Eu estou falando, dando um exemplo da casa, porque é o que é mais próximo a mim, né? Certamente outras instituições teriam outros, mas esse da Zika foi muito impactante, porque foi um compartilhamento, uma agregação, né, de esforços também com o Laboratório Pasteur, que fizeram, então, o descobrimento, né, que realmente o Zika era causador da microcefalia. E aí, então, isso foi tão importante que houve, então, uma mudança na política pública, né, de prevenção, né, para ajudar a sociedade a se proteger contra o Zika vírus. Então, o que eu trago é o seguinte, quando a gente faz pesquisa, a gente faz o plano de pesquisa, a gente não só, né, eu estou falando para muitos alunos que trabalham com iniciação científica, quando a gente faz um projeto, a gente tem muito, assim, a gente tem que saber qual é a pergunta que a gente vai fazer, né? Então, a pergunta de investigação, ela é extremamente importante. E uma outra pergunta é, para que eu vou fazer isso, né? Então, se eu souber responder isso mentalmente, eu tenho que estar com essas respostas, né? Muito claramente, o que eu vou fazer, para que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, que então é o método, né? E qual que é o resultado disso? E aí eu já preciso pensar se esse conhecimento ele vai servir para quê? E como é que ele vai ser transladado para a prática? Ou transladado para outra pesquisa, para a continuidade do avanço do conhecimento. Então, esse ciclo de criação que eu coloco aqui, do conhecimento para a ação do Madem, ele é muito importante e ele deve estar no planejamento das nossas atividades, né, de pesquisa. Então, a gente não pode esquecer dele. E aí nós tivemos, então, outro surto, né? Nós tivemos aí um surto de uma pandemia, né, da Covid-19, do SARS-CoV-2, onde o que aconteceu? Os pesquisadores, os centros de pesquisa, não estavam tão preparados assim. Mas por que não estavam preparados? Pela especificidade do vírus, né?
pelo desconhecimento de tratamentos, pelo conhecimento até, a prevenção se sabia, porque tem medidas padrões de biossegurança, mas precisava de mais conhecimento. Então, o que o mundo fez? O mundo se preparou, né, no sentido de achar estratégias, primeiro para a prevenção, depois para cura, que é nessa batalha que nós estamos até hoje, mas a gente já vê, assim, pesquisas, né, muito adiantadas nesse sentido, né, nós temos aí pesquisas sobre vacinas, pesquisas sobre medicamentos, mas ainda a gente não chegou, né, a ter esse resultado. Mas aqui eu trago uma questão interessante que mostra que a força-tarefa realizados pelas faculdades, universidades e centros de pesquisa do país, eles tiveram um direcionamento, né, para o enfrentamento da Covid através das investigações, que fez com que, num ranqueamento de produção, o Brasil ocupa hoje o 10º lugar no número de produtos, né, estudos para o enfrentamento da Covid-19, né? Então, assim, há também a questão estar preparado com um grupo, né, com uma massa crítica, com equipamentos e também se preparar para. É claro que se você não está preparado, você vai precisar de um tempo maior, mas há essa reação através se você tem uma estrutura, né, se você tem uma massa crítica, se você tem pesquisadores, então você consegue fazer isso. E a pandemia, ela traz para a gente algumas questões que a gente já tinha problema no país, que a primeira é a questão do financiamento. Então, a gente tem aí cortes de financiamentos anunciados, corte de bolsas, e depois a gente viu que, considerando a necessidade desse enfrentamento, editais foram lançados no sentido de fomentar a pesquisa para resolver esse problema da Covid-19, né? Então, aí eu trouxe algumas notas, alguns posts, onde coloca o seguinte, né? Que primeiro, o orçamento, né? Ele teve um leve aumento de 6,2%, considerando também essa questão do investimento na pesquisa da Covid. Nós temos, por outro lado, né, as chamadas forças-tarefas, então, das universidades e dos grupos, né, de apoio à pesquisa, para ajudar o sistema de saúde, então, que está sobrecarregado com um número de casos infectados, e aí, no sentido de colaboração, mesmo sem financiamento, um autofinanciamento das próprias universidades, desenvolvendo estudos para isso. Então, a importância, né, da universidade, da pesquisa na universidade, ela é demonstrada aqui nesse exemplo, né? E nós temos também questões aí do teletrabalho, né, da necessidade de trabalhar à distância, muitas pesquisas foram interrompidas, a gente tem aí na universidade 30%, 40% dos grupos de estudos continuando a trabalhar, aqueles que não são do enfrentamento da Covid, eles vêm num segundo momento, mas isso há uma retomada agora gradual, e mesmo que a gente ainda não tenha essa vacina, nós já temos a expertise de saber qual que é o distanciamento, como é que é a questão de desenvolver pesquisa em ambiente seguro, que isso é possível fazer. Então, a pandemia traz para a gente também um aprendizado e uma evolução, se a gente pensar na pesquisa, né? Então, as oportunidades encontradas, né? Tanto foi falado aqui de eventos como esse, eventos remotos, onde a gente certamente não tem o contato humano, que isso é muito necessário, mas a gente também, olhando para o outro lado, a gente tem a maior disponibilidade de pessoas para participar desses eventos. Alguns eventos você consegue, né, dentro de uma mesa redonda, discutir com pessoas de outras regiões, pessoas de outras áreas.
e de outros países, e a gente está fomentando também a internacionalização dos nossos estudos através aí de possíveis parcerias. Então, é um fenômeno que faz com que a gente vá continuar usando essas ferramentas eletrônicas para o ensino, principalmente de pós-graduação, e para a questão de eventos, né? E para divulgar o conhecimento científico também. E a formação de pesquisadores, então, né, é uma maneira de educar a mente para construir e organizar ideias, aprender a não se dispersar, isso para o aluno eu estou falando, para desenvolver habilidades, como também para ajudar a disciplinar o pesquisador a usar palavras e aprender a valorizar conceitos. Então, quando você inicia, né, um projeto, quando você faz uma pesquisa que você tem que fazer um relatório dessa pesquisa, também você já está aprendendo uma outra questão, que é a redação, né, científica, que também tem características muito próprias e que bom que o aluno da graduação já tem essa oportunidade. Então, sobretudo para os estudantes, iniciar uma pesquisa proporcionará amadurecimento de ideias, estimular a criticidade e promoverá uma maior responsabilidade em relação ao ambiente onde ele está inserido. O investimento na graduação, ele se dá, né, em pesquisa, através das disciplinas, né, principalmente em metodologia, e é claro que é das áreas específicas a qual a universidade, a faculdade se dedica, e o oferecimento também de disciplinas de cursos de pós-graduação, e quando há essa inter-relação entre os alunos da graduação e da pós-graduação, a universidade, a faculdade ganha muito. Então, constituir um espaço em que o aluno atua como sujeito de sua aprendizagem, por meio principalmente da integração desses estudantes. Então, os núcleos de pesquisa, os grupos de pesquisa, a apresentação, né, a oportunidade de um aluno apresentar a sua pesquisa, como é dada agora neste evento, ao outro, isso é uma estratégia extremamente importante na questão da formação de novos pesquisadores. Então, o programa de iniciação científica, né, ele tem aí um caminho, né, para o jovem pesquisador, né, iniciar a construir o seu raciocínio crítico a partir da sua criatividade, né? Então, o aluno pode permitir, então, a articulação de vários conhecimentos, porque ele está, além daquela organização do seu currículo, ele tem a oportunidade de avançar. Então, a gente considera essa oportunidade que o aluno tem que agarrar com todas as forças, né, e tirar o seu melhor. Então, eu fico muito, assim, entusiasmada quando eu vejo 182 trabalhos que vão ser apresentados neste evento. Parabéns a todos os estudantes, todos os autores dessas pesquisas. Bom, além disso, né, há um expressivo papel na produção da ciência, através do investimento que se faz na pós-graduação e nos grupos de pesquisas das unidades, né, das faculdades. Então, isso também é muito importante, porque definir linhas de pesquisa, né, então uma unidade, uma universidade, ela não tem que pulverizar conhecimento, ela tem que centrar em linhas estruturantes, né, que formam o que é a FAMERP, por exemplo. Então, você vai saber que na FAMERP tem eu vou citar né, uma das linhas que é em cardiologia, que é extremamente reconhecida, né, extremamente importante. Então, é isso, né, é nesse sentido que eu estou falando. Então, mas a pesquisa, de qualquer forma, ela precisa ter a questão do conhecimento, do método, né, mas ela precisa ter a integridade científica. Isso é muito importante, porque a partir do Open Access, do acesso livre às publicações, o que a gente tem percebido, a gente consegue identificar problemas de conduta ética nas pesquisas.
E isso, há uma demanda, assim, muito forte, né, no sentido de, não é punir, mas isolar esses casos no sentido de não deixar isso acontecer, né? Então, trouxe aqui a diferença, o que significa integridade científica e má conduta científica. Integridade científica é devido à complexidade, variabilidade e natureza da investigação científica. O conceito de integridade na pesquisa pode ser evasivo e este valor não pode ser facilmente avaliado ou medido, mas nós sabemos os critérios de ética na pesquisa. Então, toda pesquisa com seres humanos ou animais, ela tem que passar por um comitê de ética em pesquisa, onde todos os parâmetros das resoluções nacionais e internacionais, dependendo do tipo de estudo, por exemplo, se for um estudo multicêntrico com pessoas, com parceiros no exterior, ele terá que passar também, né, no nível não só nacional, mas internacional, mas olhando, né, os critérios necessários para que essa pesquisa seja seguido todo essa estrutura ética. E a má conduta científica é a violação desses códigos de conduta ética acadêmica e o comportamento, então, não ético, né, do pesquisador. Então, vou dar um exemplo. Mascarar dados, inventar dados, plágio e outras coisas mais. Quais são as consequências da má conduta científica? Então, se for um pesquisador, é a rescisão do seu contrato de trabalho. Se for um aluno, ele vai ter advertências que podem ir até expulsão, né, do curso. A lista negra na comunidade científica, né, isso acontece porque quando a gente tem um estudo que foi publicado e ele é censurado, e isso a gente tem isso, né? A gente já fala, bom, aquele pesquisador, eu não vou dar credibilidade a ele, porque ele teve esse... Infelizmente, é uma coisa que não tem volta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que escreve, muito cuidado se a gente não está citando coisas de outro, se a gente não está mascarando dados, se a gente está inventando dados. Às vezes, há uma questão do pesquisador... que mais iniciante, que assim, olha, eu tenho tanta vontade que o resultado da minha pesquisa seja aquele, da minha hipótese, que eu acredito naquilo, não por má fé, não é má fé, mas ele acredita que aquilo está dando aquele resultado pretendido. E não é assim. O pesquisador ele tem que ser isento, né? Então, gerar risco para os seres humanos e animais, possibilidade de tempo de prisão, possíveis multas monetárias, né, banido das pesquisas de outras publicações, proibição de solicitar financiamento. E aí a gente tem, assim, uma nova demanda para a área de pesquisa, que é relacionada à divulgação, tanto de dados de pesquisa, como aos resultados dessa pesquisa. Então, aí a gente tem as demandas da ciência aberta, né, onde a gente tem vamos dizer, abertura de dados, né? Então, é uma ciência mais colaborativa, que ela visa maior interação com a sociedade, e isso é muito bom, porque é a sociedade que está pagando os seus impostos e está pagando as nossas universidades públicas, né? Não só públicas, mas de alguma forma também envolvendo aí toda a questão dos centros de pesquisa. Ela tem um acesso aberto e gratuito, né? Então, assim, há muito tempo atrás, a gente, pesquisador, ganhava para publicar. Hoje a gente paga, e paga muito caro em algumas revistas, e antigamente também, a gente não tinha essa possibilidade de você ligar o seu computador, acessar uma base de dados e você ter o artigo em acesso aberto sem pagar nada. Algumas revistas ainda têm a questão de você ter que pagar, mas há um movimento mundial para que isso cesse e que todos tenham a oportunidade de consumir pesquisas, né?
Então, esse produto, esses dados, ele é livre e reutilizado e ela é aberta, então, a maior interação com a participação cidadã, então, através de outros tipos de publicação onde há essa interatividade. Considerando isso, né, agora na época da Covid, a Universidade de São Paulo, junto com a FAPESP, ela criou um repositório de dados, né, de informações clínicas para subsidiar as pesquisas sobre Covid. Então, nesta plataforma, tem hoje dados de 75 mil pacientes, 1,6 milhões, né, milhão de exames e 6,5 mil dados de desfecho livre para acesso, né, de pesquisadores. Claro que tem toda uma questão de formulário a ser preenchido, questões éticas do que você vai fazer com o dado, mas ele está livre também para uso de outras instituições. E eu trouxe esse exemplo para mostrar a questão do banco de dados aberto. Isso já as fundações, né, as instituições de financiamento em pesquisa exigem já que a gente faça isso quando a gente pede financiamento, né? A FAPESP é a primeira do estado de São Paulo a fazer isso, e a gente tem aí a FAPESP como grande financiadora, né, dos estudos da área, de todas as áreas no estado de São Paulo, e infelizmente nós temos aí um movimento político, né, de diminuição desse financiamento, mas há uma luta aí no sentido de mostrar para a sociedade e para os políticos o quão importante é manter a FAPESP como grande financiadora de pesquisa para todas as universidades do estado de São Paulo e faculdades. Bom, aí a gente entra numa outra questão, que é a mudança, né, da comunicação e da divulgação científica, e no sentido de torná-la aberta, no sentido de usar essa inovação tecnológica para um acesso mais amplo à informação. Então, a gente olha e tem agora os chamados nichos ampliados de leitores, no sentido de democratizar a informação da ciência, daquilo que a gente produz. Então, eu quero dizer para vocês que, primeiro, é o seguinte: nós, da academia, sempre tínhamos um nicho-alvo, que era os próprios acadêmicos, né? Hoje, não basta mais a gente publicar, né, para esse nicho acadêmico. A gente também tem que ter uma abrangência para a comunidade em geral, então, ou para os interessados em ciências. E com isso, nós precisamos ter linguagens e formas de publicação dos resultados da nossa pesquisa diferentes. Mas o mais tradicional ainda continua a publicação de artigo científico, em revistas científicas. Então, o que a gente precisa lembrar é que, para escrever um artigo científico, que a gente tem que fazê-lo, né, a preparar isso desde o início, lá quando eu faço o meu projeto de pesquisa. Eu tenho que saber qual a revista que eu vou mandar, eu tenho que saber que linguagem que essa revista usa. Primeiro, se essa revista tem a missão de publicar artigos do que eu pesquiso, né? E não é simplesmente com a nota do Qualis, né? A gente precisa saber que um texto de um artigo científico não é um fragmento de uma tese ou de uma dissertação. Então, não é copiar e colar parágrafos e juntar tudo e virou um artigo científico. Não. A escrita científica, ela tem um método a ser seguido rigoroso. E quando você consegue fazer isso, você tem aí um artigo que pode ser publicado mais rapidamente pelos periódicos, né, aceito ou não, dependendo, claro, do mérito científico do estudo, mas também a forma com que você apresenta esse produto, você coloca na vitrine, ele é vendável ou não, vamos pensar assim. Ele não é um capítulo de livro, ele não é um relatório. Então, a gente precisa se dedicar a como a gente vai divulgar aquele produto, né? Então, hoje, a gente tem
tínhamos já há muito tempo muitas ferramentas eletrônicas que nos ajudavam, né? Então, desde a redação, através de um simples Word, o SPSS para fazer aí a organização dos dados estatísticos e toda a análise, né? Hoje a gente tem outras ferramentas, e eu trago aqui algumas ferramentas que, primeiro, os guias da Rede Equator. Os guias da Rede Equator, eles colocam, a partir do tipo de estudo, o que você precisa colocar no texto. Então, isso é muito importante, porque você não vai esquecer de colocar o critério de inclusão ou exclusão. Eu estou falando um básico, mas existem, dependendo do tipo de estudo, você tem características que são básicas que você precisa ter. Isso não é só para um artigo científico, isso também é para um projeto que você pede financiamento. Quando a gente está do lado de lá, né, dando parecer para um projeto se ele vai ser financiado ou não, a gente também está olhando isso, né? Porque uma apresentação, né, onde não existe as informações que o parecerista precisa, ele não vai conseguir aprovar um financiamento, né? Então, aqui eu chamo a atenção, então, para a utilização dos guias da Rede Equator. Também chamo a atenção para os gestores de referências de documentos, existem vários, aqui eu coloquei um exemplo do F-Works, desculpa, o outro, a questão do editor de documentos, que é a Autoreia, e aí a gente já entra numa outro tipo de ferramenta um pouco mais avançada em tecnologia, que é baseada na inteligência artificial, onde aí a gente tem esses recursos dos softwares para gerenciar, compartilhar, ler e editar um artigo científico. E aqui eu dou como exemplo o Manuscript Writer, né, e o SiteNote. E para análise dos dados, então, a gente também tem vários, né, softwares para que a gente possa, então, fazer a análise dos dados. Eu que tenho 33 anos de carreira, no início, como a gente fazia uma pesquisa, como a gente preparava um artigo, era completamente, não tinha nada disso. Então, a gente levava muito mais tempo. Vocês que são dessa era, né? A gente que não era, acabou sendo, né? Vocês têm que aproveitar isso, né? Então, não há como escrever um artigo, como escrever sem utilizar ferramentas. Muitas são gratuitas, então aproveitem e usem. Fatores, então, importantes para ampliar o impacto das publicações. Primeiro, a gente precisa saber, né? Eu estou falando agora de periódico científico, qual o público-alvo desse periódico, né? É o público que eu quero? Porque não adianta nada você publicar num periódico que vai ser lido só por aqueles interessados na determinada área. Mas isso, ele não é tão mais difícil assim, porque agora a gente publica em quê? Em Open Access. A gente publica em acesso livre, mas a gente publica em bases abertas. Então, você consegue, pelo descritor, você consegue puxar o seu artigo para ser visível também. Mas existem periódicos que são dedicados a fomentar a divulgação dos artigos que publica, e isso o autor tem a ganhar muito. Então, essa é uma referência importante para a gente pensar na escolha de um periódico para publicar o resultado da nossa pesquisa. Então, a produção de pesquisas colaborativas também é extremamente importante, porque você está trabalhando com pessoas que também têm impacto acadêmico, vamos dizer assim, ou social na área, e isso pode ser muito benéfico, né, para ampliar o número de pessoas interessadas aí na sua... É claro que se o seu artigo, o seu estudo tem mérito científico, isso daqui é só a maquiagem, porque o que leva é a qualidade, né? Em primeiro lugar é a qualidade daquilo que você está pesquisando, daquilo que você está produzindo como resultado de sua pesquisa, né? E aqui, o idioma, né? Na nossa área da saúde, o idioma é inglês, não tem jeito. Se fosse na área de humanas, né, o pessoal lá da literatura, eu ia falar que poderia ser o francês, da literatura francesa, ou o italiano, mas na nossa área é o inglês. E o ORCID, o ORCID,
é a identificação do autor. Isso é muito importante na hora de fazer uma citação, porque pessoas que têm nomes muito grandes, né, ou com um D no meio, ou com um hífen, essas pessoas geralmente têm as suas citações feitas de forma inadequada, e isso há, então, uma perda de localização, né, na hora de buscar a produção dessas pessoas. Aqui eu só queria colocar que um periódico científico, ele é destinado à produção de avanços no conhecimento científico, mas ele tem a sua missão, que pode ser acadêmica, social, de sociedades, especialidades, da prática profissional. Então, qual que é o público-alvo que eu quero? Ele tem que estar relacionado aí a essa missão da revista, né? Então, outra coisa que eu tenho é a circulação. Se é uma circulação local, regional, nacional, internacional, né? Embora eles estejam todos na internet, a gente sabe que dependendo do tipo, né, de periódico, ele tem uma abrangência naquilo que ele publica mais nacional. Ou, se ele tem um approach internacional, a linguagem que você vai ter que usar nesses artigos também tem que ser uma linguagem internacional. Então, por exemplo, não adianta você falar do Sistema Público de Saúde do Brasil, né, alguma coisa do Sistema Público de Saúde, se você não apresentar para aquele que não conhece o sistema Público de Saúde no Brasil. E como que é essa relação desse sistema com outros sistemas de outros países. Então, assim, no sentido de, isso ajuda a como que você vai apresentar. Uma questão que a gente tem é a revisão por pares, né? Que a ciência aberta está revolucionando tudo isso. Então, as tecnologias estão revolucionando, mas a ciência aberta também, né? Que é o tipo de parecer que as revistas dão aos nossos artigos quando chegam lá. Então, basicamente, as revistas da área de saúde utilizam ainda o parecer cego, onde o autor não sabe quem é o revisor e o revisor não sabe quem é o autor. Isso tem vantagens e desvantagens, e hoje é considerado mais desvantagens do que vantagem, que é o duplo cego, né? Esse que eu falei, desculpa, onde um não sabe quem é o outro, o cego, pelo menos o parecerista sabe quem é o autor, e o aberto, todo mundo sabe quem é todo mundo, né? Então, a ciência aberta mostra, né, que se ele for aberto, as pessoas vão utilizar de uma forma mais, vamos dizer assim, que não haveria tanto risco de haver conflitos de interesse ocultados, que asseguraria, né, uma linguagem mais polida. Então, nesse sentido, né, há uma tendência aí de abrir essa revisão por pares, mas que a gente então tem que formar os nossos pós-graduandos, né, no sentido de que eles também aprendam a fazer pareceres, né, também aprendam a avaliar pesquisa. E uma coisa importante aqui que eu quero falar, que é a questão do produtivismo, né? Muitas vezes, a própria forma como que a pesquisa no Brasil ela é avaliada, né, o resultado de pesquisa é avaliado, leva ao produtivismo, a esse clima de produtivismo. Então, eu preciso ter X artigos, eu preciso ter ano, né? Os próprios programas exigem isso, eu preciso, então, se eu tive financiamento, eu tenho que ter X artigos para ter uma bolsa. Então, isso leva a uma questão ética importante. Se eu tenho um objetivo geral e eu tenho 3 objetivos específicos para me responder o objetivo geral. A gente tem observado que as pessoas utilizam desses 3 objetivos de como fazer para dar a resposta ao que eu quero saber, fazendo 3 artigos científicos. Isso, assim, é uma pobreza, porque cada artigo ele vai ter partes. Então, o autor vai ter que ler os 3 artigos o leitor vai ter que ler os 3 artigos para saber responder aquilo que você perguntou no objetivo geral. Então, qual é, né, a intencionalidade disso, se não for para você se beneficiar em relação ao número de artigos que você tem?
Então, os periódicos mais renomados não aceitam, em hipótese nenhuma, e isso é considerado uma infração ética, fazer esse fatiamento, né, de artigos. Ah, mas eu tenho experimentos separados, eu tenho um experimento aqui, depois eu tenho um experimento complementar, aí é diferente. Então, a gente tem que ver cada caso. Mas o que eu chamo a atenção para vocês que estão iniciando, ou aqueles que já sabem disso, né, na questão de controle, né, da qualidade, do mérito, daquilo que você se produz. Afinal de contas, quando você põe o seu nome num artigo ou numa publicação, você está se colocando na vitrine vamos dizer, da comunidade acadêmica e científica. Então, mostre aquilo que você tem de melhor. Então, pense nisso. As bases de dados nos dão extrema visibilidade para aquilo que a gente produz em termos de pesquisa, né? E elas são extremamente importantes. A gente sabe que tem bases mais críticas, como a Web of Science, que é mais criteriosa, e a gente tem outras que são mais inclusivas, né? Então, por exemplo, a Lilacs, que está fazendo esse mês 35 anos, né? Eu sou do conselho, do Comitê de Avaliação de Revistas da Lilacs, e a gente sabe que é extremamente criteriosa naquilo que ela tem como requisitos básicos, mas ela é mais inclusiva em termos de números do que o Web of Science, por exemplo, que tem X vagas para aquela área. Para uma revista ser indexada em Web of Science, ela tem que ou tirar outra que está lá, ou ser melhor dentro da representatividade regional ou diária. Então, assim, é extremamente difícil. E nós temos, então, uma comunidade acadêmica que prioriza, né? Um artigo que está, uma publicação que está em Web of Science, uma publicação que está na Scopus, né? No CIMAGO, Scopus, e agora a CAPES valoriza também aquela pesquisa que tem citação social através do Google Scholar. Então, eu preciso saber o que eu quero do meu resultado de pesquisa, onde é que eu quero publicar isso. Bom, uma questão que traz, né, essa nova forma de comunicar a ciência, comunicar resultado de pesquisa, é diversificar a forma de divulgação, né? Então, a gente não só mais divulga através de artigos científicos. A gente tem agora, né, os repositórios de pré-prints, e isso na área da saúde ainda é um dilema, né? Porque nós trabalhamos com pessoas, né? E tem questões éticas, assim, dados, né, de doenças, e que ainda tem uma dificuldade de questões éticas para que os pesquisadores se coloquem, né, se aventurem a ter uma publicação em repositórios pré-prints. Até porque essa ainda é um tipo de publicação considerada cinzenta, né, para aqueles que avaliam pesquisa, mas ela traz uma divulgação do conhecimento de uma forma rápida e muito abrangente. Mas nós precisamos ter cautelas, né, com aquilo que a gente põe no repositório de pré-prints, né, que é uma impressão antes da sua publicação, e essa impressão antes da publicação, agora ela é online, né? Ela não é no papel, ela é online, e ela não tem revisão por pares, né? Ela não foi certificada por pares, e por isso também que é considerada aí uma publicação que precisa de cuidados, né? E essa questão que as revistas passam a receber esses artigos para uma publicação. Então, isso quer dizer que se você tem uma publicação no pré-print, ele vai ter um DOI, que é o identificador de divulgação, e você vai ter, eu já estou terminando, tá? E você vai ter também a publicação possível numa revista, se ela quiser. Mas, além disso, a gente tem as redes sociais, a gente tem os blogs, os portais, né? E isso é importante, os vídeos que a gente faz. Aqui tem algumas referências.
E eu agradeço a atenção, deixo o meu e-mail aqui para qualquer dúvidas que vocês tiverem. Eu não sei se vai ter espaço agora para perguntas. Estou à disposição. Professora Maria Helena Marziali, nosso muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, né, na primeira palestra do nosso Congresso Anual de Iniciação Científica. Agradecemos a sua brilhante explanação, foi muito esclarecedora, né, para todos. E, assim, não teremos, né, nesse momento, espaço para perguntas, tá? A gente vai dar continuidade. Então, agradeço, né, a sua participação.